Olá pessoal, aqui é a professora Lilian Moraes e eu vim conversar aqui um pouquinho com vocês sobre os tecidos que formam o corpo humano. Os tecidos que formam o corpo humano normalmente são estudados na histologia, que é o estudo dos tecidos, mas a gente precisa lembrar que os tecidos eles têm uma função extremamente importante, por quê? Porque nós somos formados por células, são células com várias funções diferentes, formatos diferentes. Essas células, elas se agrupam para uma determinada função. Por exemplo, a função de fazer contração muscular. Esse agrupamento de células, independente de ser células com nomes diferentes, formatos diferentes, mas que fazem a mesma função, acaba formando quem? Os tecidos. Os tecidos acabam formando os órgãos, ou seja, os órgãos não são formados por um único tecido normalmente. Eu tenho mais que um tecido formando um órgão. É comum a gente ter, por exemplo, no coração, o miocárdio, que é formado por tecido muscular, o pericárdio, o endocárdio e o epicárdio, que são tecidos conjuntivos fibrosos. A gente tem tecido sanguíneo passando por dentro desse órgão, que é o coração. Então, nós temos vários tecidos, às vezes, formando um único órgão. E os órgãos vão formar quem? Os sistemas respiratório, digestório, cardiovascular, enfim, uma série de sistemas, e esses sistemas que normalmente a gente encontra com o número de 13, que depende de um livro para o outro, mas a gente normalmente encontra como 13 sistemas, acabam formando todo o organismo do indivíduo, o corpo humano. Então, quais são esses tecidos que a gente tem no corpo humano? Nós temos 4 tecidos. Tecido conjuntivo fibroso, ou tecido conjuntivo. Eu vou até apagar a palavra fibroso só para eu ter espaço para poder dar continuidade. Tecido conjuntivo. Nós temos o tecido nervoso, que acaba mantendo e fazendo a função de conexão com o meio externo e de conexão e comportamento entre todas as estruturas do corpo humano. Tecido epitelial e o tecido muscular. Deixa eu apagar aqui. Tecido muscular. Aí vocês podem perguntar, mas Lilian, aí cadê o tecido ósseo, o tecido cartilaginoso ou cartilagíneo, o tecido sanguíneo? Esses outros 4 tecidos que formam o corpo humano, eles acabam sendo formados pelo tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele dá origem a outros tecidos, como o tecido ósseo, tecido cartilaginoso ou cartilagíneo, tecido sanguíneo e o tecido adiposo. Porém, o tecido conjuntivo, ele não some, né? Ele dá origem a esses 4, mas ele se mantém em alguns lugares do corpo humano. E é comum a gente encontrar com o nome tecido conectivo. Tecido conectivo, tecido conjuntivo propriamente dito. Vou até colocar aqui, ó, tecido conjuntivo propriamente dito. Eles são os mesmos tecidos, é o mesmo tecido. E esse tecido é chamado de conectivo porque normalmente ele conecta um elemento ao outro. Por exemplo, o osso, ele se liga a um outro osso através dos ligamentos, que está lá no sistema articular. Vamos exemplificar aqui, ó. Vamos imaginar que nós tenhamos aqui o fêmur. Como que o fêmur se liga à tíbia? Através de uma cápsula articular que cobre, né, se fixa em cima, na parte de cima do osso, do fêmur, e se fixa na parte de baixo do osso. Eu tenho fixação tanto nessa borda quanto nessa borda e forma uma bolsa, e lá dentro eu tenho líquido articular, cartilagem articular, que são os elementos da articulação. Esse elemento, a cápsula articular, é formada por tecido conjuntivo fibroso, ou tecido conjuntivo. Dos lados dessa cápsula articular, nessa articulação do joelho especificamente, a gente tem um espessamento da cápsula, que nós vamos chamar do quê? De ligamento. Então o ligamento é formado por tecido conjuntivo também. Na frente do fêmur, a gente tem um agrupamento de 4 ou 5 músculos, segundo a nomenclatura nova. Então nós temos aqui um músculo na frente da coxa, e esse músculo vai se fixar à tíbia, através de quem? De um tendão. Então, o tendão também é formado por tecido conjuntivo. Então, a gente percebe que o tecido conjuntivo, ele dá origem a esses 4 tecidos, mas ele continua porque ele tem algumas funções
de ligação, conexão, proteção, como no caso a cápsula articular, como no caso aquela bolsa, aquela estrutura de tecido conjuntivo que recobre o coração. A gente tem o epicárdio, recobre também o músculo. Em volta do músculo a gente tem o epimísio, recobre o osso, periósteo, recobre o nervo perineuro. Então a gente tem o tecido conjuntivo em vários lugares, normalmente separando os elementos um dos outros, ou se não fixando os elementos, protegendo as estruturas. Por isso que o tecido conjuntivo é extremamente importante. Eu sei que algumas pessoas não gostam de comparar com o alimento, mas quando a gente olha uma carne vermelha, a carne do boi, por exemplo, o músculo é aquilo que a gente normalmente consome, que é a carne. Aquela parte vermelha é o tecido muscular e aquela parte esbranquiçada que você olha e fala, mas o que é isso? Não é gordura, porque a gordura a gente consegue conhecer bem. O tecido adiposo, que é amarelado, ela é oleosa, é lisa até dentro da boca, a gente consegue perceber que tem diferença. Aquele elemento esbranquiçado, que deixa normalmente a carne mais dura, o músculo mais duro para poder consumir, para o indivíduo consumir, é o tecido conjuntivo. E do que são formados os órgãos? Depende de cada órgão. Por exemplo, me perguntaram esses dias da pele. A pele, ela é formada por duas camadas, a gente sabe, né? A epiderme, que é a mais externa, e a derme, que é a mais interna. A derme é formada por tecido conjuntivo, fibroblasto. Aí a gente tem a epiderme, que é a parte mais externa, que é formada por tecido epitelial. Então eu tenho um órgão que é formado por dois tecidos. Ah, mas eu não tenho músculo, por exemplo, na pele. A gente tem o músculo piloeretor, que acaba fazendo a ereção do pelo quando a gente tem alguma mudança de temperatura, por exemplo. Então a gente tem também um pouquinho lá de músculo entre as estruturas ou os elementos da pele. É muito interessante, por quê? Porque o corpo humano ele é formado somente por esses 8 tecidos. Todas as estruturas acabam sendo constituídas por esses outros 8 elementos. E cada tecido tem a sua função, ou tem a sua finalidade para o corpo humano e são extremamente importantes. Então a gente sabe que o tecido conectivo ou conjuntivo serve para isso, né? Conectar, separar, proteger. Tecido nervoso para conduzir todas as informações intelectuais, cognitivas, fazer com que o indivíduo consiga ter comunicação com o meio, através da visão, da audição, da gustação. Permite também o funcionamento de todas as estruturas, de todos os sistemas do corpo humano. O tecido epitelial é um tecido protetor, de revestimento, além, né, de fazer com que a gente tenha o maior órgão do corpo humano. Tecido muscular permitir o movimento. Então a gente tem movimento tanto dos músculos que a gente consegue controlar, que são os movimentos controlados pelos músculos estriados esqueléticos, movimentos voluntários que a gente aprende logo depois que nasce. São poucos movimentos que a gente já nasce aprendendo, que a gente já sabe realizar desde quando a gente nasce, são pouquíssimos, e os outros a gente vai adquirindo conforme o desenvolvimento do indivíduo. E a gente tem o tecido sanguíneo, que faz a nutrição e oxigenação dos tecidos que são vascularizados, que tem vaso sanguíneo. Nós temos só 3 lugares que não tem vaso sanguíneo, né? São poucos. A gente tem na cartilagem, na maioria das cartilagens, a gente tem na última camada da pele, na unha e no cabelo. Eu disse 3, desculpa, 4. Então a gente não tem muito lugar para não ter vaso sanguíneo. A gente tem vascularização em quase todos os lugares, todos os elementos quase. Aí, antes que vocês me perguntem, mas e a cartilagem? A cartilagem não é vascularizada, ela acaba sendo nutrida e oxigenada pelos tecidos adjacentes, pelos elementos que estão à sua volta. A gente tem o tecido adiposo, que eu comentei, né, que é a gordura, que é extremamente importante, acaba sendo um tecido de reserva de energia, de proteção, de amortecimento, porque acaba amortecendo, né, acaba dando constituição para o corpo humano. Em excesso, é lógico que traz malefícios, porque acaba acumulando, principalmente dentro dos vasos sanguíneos, em volta dos órgãos, acaba atrapalhando bastante o funcionamento dos órgãos. E o tecido ósseo. O tecido ósseo e o tecido cartilaginoso, eles são mais rígidos. O tecido ósseo, ele mantém a conformidade do corpo humano, permitindo com que os músculos que são moles, mas que quem realiza o movimento, se fixe nele, porque ele é duro, para fazer a alavanca do movimento. Então quem faz o movimento é o músculo, porque é o músculo que faz a contração muscular. Mas ele só consegue por quê? Porque ele segura em alguém. Então imagina que eu sou um músculo. Eu segurei no úmero
e fui lá puxar o rádia una para poder fazer um movimento de flexão do antebraço. Ele se fixa através das suas extremidades, que é a origem e inserção, ou a cauda e a cabeça, e acaba fazendo esse movimento, né? São feitos por tendões essas origem e inserção do músculo e acaba fazendo esse movimento ou acaba permitindo a realização do movimento. O tecido cartilaginoso normalmente a gente encontra na extremidade dos ossos, cobrindo a extremidade dos ossos para que os ossos não tenham atrito. Então a gente tem cartilagem, por exemplo, na maioria das extremidades dos ossos articulares, que fazem articulação e movimento, fazendo com que a gente não tenha atrito, porque o osso é um tecido mais áspero. A cartilagem ela é bem mais lisinha. A cartilagem do ser humano é idêntica à cartilagem que a gente encontra na coxa do frango. Eu sei que tem gente que não gosta de comparar alimentos, mas é muito visual pra gente que estuda anatomia e o corpo humano, quando a gente consegue comparar a algo que a gente já conhece, fica mais fácil para o aprendizado. E a cartilagem do frango, ela é idêntica, ela cobre a extremidade para que não tenha atrito entre os ossos durante o movimento, durante a descarga de peso, por exemplo. Bom, eu espero ter sanado um pouquinho, né, e ajudado um pouco na vida de vocês em relação aos tecidos, e eu espero contar com vocês logo mais. Um beijo, até mais, tchau, tchau.